Fazendo nossa live, né, ao vivo, aqui pelo Instagram e pelo Face, né, pastor? Amém. Hoje foi um dia bastante corre para a gente aqui, né? Mas eu creio que Deus vai dar, vai ser uma bênção para todos vocês. Aqui nós estamos filmando aqui do nosso lar, aqui na nossa residência, em Jundiaí, São Paulo, e creio que Deus vai falar com todos vocês, né? Amém. Nós estamos fazendo essa transmissão para abençoar as famílias, para abençoar as vidas que estão aí precisando de ajuda, né? É evidente que esse projeto de trazer esta mensagem, essa reflexão, ajudando a tua família, não vai substituir também, né, o trabalho pastoral que o seu pastor da sua igreja talvez esteja fazendo. E é importante, é necessário você estar aliado, né, e aliançado em uma igreja, em uma congregação. Amém. E a gente sabe que nesses últimos dias tem aumentado bastante, né, as pessoas que procuram na internet, né, nas mensagens prontas na internet, a uma resposta de Deus para a sua vida, né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque no púlpito da igreja a gente consegue fazer evitar, né, que certas situações aconteçam, né, alguns neófitos, algumas pessoas que ainda não têm a maturidade espiritual, venha aconselhar, venha trazer algum tipo de aconselhamento, né? A gente sabe de muitos casos, né, pastora, de pessoas que ou usavam a TV ou a internet, né, e se apegam em uma ministração, talvez de uma pessoa que não tem ainda a maturidade espiritual, que não tem o conhecimento bíblico necessário, e muitas vezes nem o testemunho de vida, né, pastor? É verdade. Que não tem nem o testemunho para poder estar aconselhando o casal, estar aconselhando a família. Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre as mensagens, né, que nós recebemos de doutrina, de ensino, através de neófitos, né? Vamos falar continuar falando sobre essa questão de comunicação no lar, comunicação na família, mas eu quero tocar nesse assunto com vocês hoje à noite, nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, a respeito de pessoas que chegaram agora no Evangelho, e não estou dizendo isso por conta de achar que eu estou algum patamar melhor do que essas pessoas, mas muitas dessas pessoas que não têm a experiência doutrinária, que não têm o conhecimento bíblico, que não se preocupam em conhecer nem pesquisar, essas pessoas elas começam a dar todo tipo de conselho, e neste conselho acontece tantos desastres, né, pastor? A gente conhece um bocado, né? Voltados, cheios de imaturidade ainda, né? E muitas vezes carregado de religiosidade. E até imaginação, né? Porque Deus falou. Eu quero usar um texto aqui da palavra de Deus, de Paulo, recomendando ao jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Diz assim, ó: Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, queridos? Esse texto, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim, olha, permanece naquilo que você foi ensinado, ou seja, você sabe que tipo de mensagem você tem recebido, não é? E principalmente mensagens com base na escritura sagrada, nas letras sagradas, né, através da palavra de Deus. E essa palavra serve para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, Paulo recomendando a Timóteo, dizendo, olha, tem cuidado, né, de que não vá se desviar do ensino, do que vocês estão aprendendo através da santa palavra, para esse monte de baboseira, de besteira que você ouviu por aí. De pessoas que chegam agora, talvez se vestem, né, como se fosse um santo, né, uma pessoa habilitada para revelações espirituais, e começa a dizer um monte de coisa, baseado em visões espirituais, baseado em revelações, baseado em sonhos, sem base bíblica,
sem base nas Escrituras, sem alicerces através da palavra de Deus, que nos dá as condições espirituais para acreditarmos em qualquer coisa que é dita. A palavra de Deus é que sustenta a fé. Anote isso. A palavra de Deus é que sustenta a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus não existe fé. A palavra neófito, como aparece lá também, o próprio Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 3, de 6 a 7, diz assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A palavra neófito quer dizer plantado recentemente, né? Um cristão novo, um cristão que chegou agora, uma pessoa que mal tem uma experiência de percepção espiritual na igreja. E essas pessoas, muitas vezes, pastora, elas vão na internet, né? Porque a internet é um meio democrático, como se diz, é livre acesso, qualquer pessoa pode fazer qualquer vídeo, né? Se intitulando pastor e lança na internet, mas as pessoas nem sabem se essas pessoas que estão ministrando, se esses pregadores, se esses pastores, qual o testemunho que eles têm. E aí começam o testemunho, né, através de uma arrogância cega dessas pessoas, quando a gente percebe que muitas dessas que estão falando, baseado em visões, revelações, essas coisas todas, sem base bíblica, quando muitos desses até separados fazem vistas grossas aos pecados relacionados à Bíblia, como, por exemplo, o adultério virtual e tantas outras coisas, utilizando textos isolados. Eu digo que o texto fora do contexto vira pretexto de fazer as coisas erradas, não é isso, pastor? Verdade. Então, hoje a gente tem visto, de repente, pessoas que pegam coisas isoladas, né, informações, né, isoladas ali na internet, e aí querem justificar aquilo para suas atitudes, usam como justificativa para suas atitudes. Né? Muitas vezes mulheres que estão já cansadas, né, daquele relacionamento, daquele casamento, que tem sido uma luta constante, aí procura e diz: não, pastor, eu vou me divorciar, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então, a gente começa a pegar as coisas de uma forma isolada, e isso termina abrindo uma brecha, né, para que a gente saia do centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz isso, mas no momento que você, mulher, aceita o Senhor Jesus, né, o Senhor tem um encontro com você, né, então sua vida é restaurada, mesmo que seu esposo não tenha ainda tido este encontro com o Senhor, a Bíblia diz que você pode ganhar o seu esposo através do seu testemunho, mesmo calada, 1 Coríntios 7, 12. Então, você tem isso. Então, muitas vezes a gente vai colocando, é verdade, não há comunhão entre luz e trevas, não só em relação a uma sociedade que você faça com o ímpio, em relação a uma amizade que você faça com o ímpio, porque os valores serão diferentes, mas também quando você começa um relacionamento, você está ali na época do namoro, então se você já tem, né, o conhecimento à luz da palavra do Senhor, seus valores serão diferentes, então você não vai estar em comunhão entre luz e trevas. Mas no momento que você aceita o Senhor como seu suficiente Salvador, e você já vem, né, com uma família constituída, nós temos que lembrar que família é um projeto de Deus, então nós vamos começar ali a lutar pela nossa família, para que o Senhor entre com salvação na vida do nosso esposo, na vida daquele companheiro, para que o Senhor toque no coração dele e a gente venha regularizar nossa situação, né, nos casando, seja no civil, né, ou somente no civil, mas regularizando aquela situação. Então, a gente crê nisso. Então, usar desses argumentos que são soltos de uma forma, assim, bastante, muitas vezes, irresponsável, então faz com que a gente saia do propósito de Deus e abra mão de projetos lindos, como é o projeto que nasceu no coração de Deus, que é a família.
A gente percebe isso, pastor, amados irmãos, vocês estão nos vendo aí, que hoje você procura sobre qualquer assunto, né? Na internet você vê pessoas explicando, né? Como a gente estava vendo esses dias, como tirar mancha em roupa, né? Usando alguns produtos químicos, e a gente vai aprendendo um monte de coisa, tem um bocado de coisa legal que você dá para estudar, inclusive esse vídeo que a gente está passando é uma benção. Mas você tem que ter cuidado, porque da mesma forma que tem muita coisa boa na internet, tem muita besteira, muita coisa construída em termos de mensagem de efeito. O pastor, sabe, aquele vozeirão, com aquela palavra forte, aquela pastora, aquela pregadora, cheio de unção de Deus. Quando você vai puxar a ficha corrida, misericórdia. Só a graça de Deus. Não estou dizendo que nós não temos pecado, não temos erros, mas muitos desses que estão ensinando aí não vivem nem um pouco, nem um terço do que se prega. E muitas vezes nessas revelações vindo aí do cão, que só dizendo isso, as pessoas começam a querer usar as palavras, né, soltas para poder dar base a doutrinas de demônio, como essa, por exemplo, de se separar, né? Uma irmã chegou para a gente, não foi, porque o meu marido não é crente, eu estou sentindo de Deus, porque o pastor me disse que eu não posso ter comunhão com trevas, então vou me divorciar do meu marido. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Paulo, lá em 1 Coríntios, como a pastora citou, capítulo 7, versículos de 12, 13, 14, 15. Vai até o 16, aí, até o 16, que fala sobre isso, né? Que a mulher descrente, ela santifica o marido, que não é para deixar o casamento, mas para santificar, que não se aparte, mas que continue, mesmo sendo marido ou a mulher não crente, você tem que permanecer, a não ser que estiver debaixo de um adultério, ou através de uma relação onde a violência física aqui aí justifica, porque a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 31 a 32, aí foi o próprio Jesus falando, que aquele que se divorciar, né, que não seja por imoralidade sexual, se torna adúltero. Está na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 5, 31 e 32. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Então a gente começa a ver um monte de pessoas que não têm a qualificação, não tem estrutura de doutrina, não tem igreja, e começa a soltar um monte de abrobinha aí, um monte de coisa errada. E muitas vezes desses que estão falando tem um histórico aí de 3, 4, 5 casamentos nas costas e quer te aconselhar de casamento. Quer te falar de casamento quando ele mesmo não vive. Então é importante você que está me vendo aí, você pegar os textos que nós estamos falando e pesquisar na Bíblia, não engolir qualquer coisa que se fala na internet. Não é porque o pastor diz, eu tive uma revelação, eu tive uma visão, aí lança uma coisa, aí você compartilha, misericórdia. O crente gosta de compartilhar mentira, muitas vezes a história, muitas vezes até dizendo que Deus fez um milagre quando não aconteceu daquela forma. Então, há um monte de pessoas que não verificam a fonte, não averiguam o que está se falando, e quem está falando se tem credibilidade, começa a compartilhar todo tipo de doutrina. Temos que aprender a reter, amados, o que é bom. Verdade. Somente o que é bom. Então, nós vamos ouvir hoje, na época que nós vivemos com acesso a tantas informações, nós vamos ouvir inúmeras coisas sobre inúmeros assuntos, mas vamos aprender a reter o que é bom. E o que é bom vem de Deus, porque Deus é bom. Então, vamos aprender isso, para que a gente não esteja trazendo lixo para dentro do nosso casamento, para dentro do nosso lar, para a criação dos nossos filhos. Então, vamos aprender a reter o que é bom e praticar aquilo que nós temos aprendido do Senhor com base na palavra. Estava falando com o bispo hoje, que houve uma certa polêmica falando em relação à pornografia virtual, dizendo que a pornografia virtual não leva ao adultério, mas fica naquela do desejo, e quando a Bíblia fala que se um homem olhar para uma mulher e desejar, ele já adulterou. E a pornografia virtual nada mais é do que você olhar e desejar. Então, assim, isso nós vamos ver de uma forma muito clara, tem em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, dando base a isso. Então, a pornografia virtual, você que é casado, você está adulterando. Então, isso tem um peso diante de Deus,
porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, a gente tem que aprender, amados, a se basear na palavra, porque muita coisa tem sido falado, tem sido compartilhado que está fora da palavra, amém? Então, retenha, leve para sua casa, para que você venha praticar na sua vida aquilo que é bom, aquilo que tem uma base boa. E essa base vem de Cristo, vem através da palavra. Então, vamos fazer um desafio, né, a todos vocês que estão nos vendo aí, que vocês podem lançar no nosso Face, pode fazer no particular, pode também no Instagram, perguntas também nessa área da família, do casamento, dos relacionamentos, até os solteiros podem participar também. Nós temos uma história linda, né, pastora? Até porque o solteiro vai casar, né? Vai, precisa casar. Então já chega com bala na agulha. Eu vi uma frase interessante de um pastor que ele disse que tudo que começa errado se termina errado. Então, a gente precisa aprender na palavra, né? Eu não estou aqui como... e nem a pastora aqui, nós estamos aqui como detentores da Santa Palavra. Estamos aprendendo a cada dia com o Senhor. Estamos aprendendo também, mas, como estamos comentando aqui, isso aqui, essa ministração é bem informal, nós temos que ter cuidado com o tipo de doutrina que estamos ouvindo e vendo pela internet e pela televisão. Os pastores de mídia, como eu estou ministrando agora, é muito fácil você ministrar qualquer coisa. Agora, você tem que captar a mensagem, você tem que pegar os versículos que está sendo falado e ver se o contexto daquele versículo quer dizer isso mesmo, para que o diabo não lhe leve a viver uma vida no pecado, no engano, e você achando que está indo para o céu, e o pior, descobrir que no final da vida está errado, está indo para o inferno. Esse é o maior perigo. Então, eu tenho com a responsabilidade como pastor e como os líderes que estão aí me vendo, e nós estamos alertando ao povo sobre essa enxurrada de neófitos usando o púlpito virtual. Então a gente tem que ter cuidado, porque muita gente boa está chegando aí, tem muita gente nova chegando capacitada, mas falta de experiência, e a experiência conta muito. É claro que eu não vou dizer para que todos os pastores mais idosos estão completamente certos, porque o único que não erra é Deus. Tá bom? Amém. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus graça pela sua família, pelo seu relacionamento. Pode também fazer nos comentários aí o seu pedido, pode fazer também um comentário acrescentando, vai ser de grande valia para esse vídeo ser compartilhado em muitas vidas que usam a internet para dizer assim, não preciso mais ir para a igreja, porque a igreja só tem hipócritas, só tem pastor que não presta, então vou ficar em casa me alimentando das mensagens da internet. Cuidado, porque muitas coisas na internet são boas, muitas mesmas, muitos comentários são boas, são bons comentários, são boas ministrações, mas tem muita coisa aí que não dá nem para jogar no lixo, tá bom? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por mais uma noite, estar com os teus filhos, participando dessa live, participando ao vivo do nosso trabalho de construção de família. Que possamos construir esta família, essa palavra, em cima do contexto da tua palavra. A tua palavra revela que o homem que edifica a casa sobre a rocha, simbolizando Cristo, ele edifica a casa e mesmo que venha as tempestades, a casa não cai. E é isso que nós queremos, Pai, edificar a nossa fé sobre a tua palavra, sobre a prática da tua palavra, não interpretando a nossa maneira, mas vendo e observando o que o Espírito de Deus nos revela através da tua santa palavra. Continua alertando o teu povo contra as heresias, contra aqueles que, porventura, intencionalmente ou sem intenção, têm levado o teu povo aos maus caminhos. Que possamos verdadeiramente conduzir o teu povo através da tua palavra e sermos conduzidos pelo teu Espírito através da tua santa doutrina. Pai, te louvamos, te agradecemos por esta noite. Entra com providência nas famílias, sarando, curando, transformando, revertendo, Pai, o divórcio. Meu Deus, esse espírito que tem entrado nas famílias, levando à pornografia, ao adultério virtual, ao adultério nas redes sociais, que, meu Deus, que o Senhor venha trazer conversão na vida desse teu povo, que o Senhor ia libertar essas pessoas que têm a opressão da pornografia e tem, meu Deus, distanciado do Senhor através dessas práticas mudantes. Pai, repreenda desde já em nome do Senhor Jesus e faça com que as famílias sejam saradas, transformadas pelo poder da tua palavra e do teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe todos vocês. Se o seu casamento está passando dificuldade aí, virtual, compartilha também que na nossa live, se Deus permitir, nós vamos tocar mais nesse assunto, vamos aprofundar mais esse debate,
com certeza vai enriquecer muito a tua vida. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço, fica com Deus, né, Deus pastor? abençoe, amados. Saudade de todos. Deus Beijo. abençoe, tchau, beijo.